Domínio vazio aberto. Conteúdo patrocinado. An decidiu revidar. Como o poder mais opressivo da história, o domínio do vazio tirou instantaneamente as superabilidades do Leão 6. Mas o Rei dos Três Olhos era especial. Seu olho de reencarnação não era uma superabilidade, mas uma verdadeira mutação genética. Era uma forma de variação fisiológica, então o domínio do vazio não poderia impedi-lo de usar o terceiro olho. O ímpeto de An aumentou à medida que sua coerção e intenção assassina inundaram a biblioteca. An não era um soldado novato, ele era um senhor da guerra de nível intermediário. Seu índice de energia de origem estava acima do Leão 6, mais abaixo do Rei de Três Olhos. O campo de batalha se intensificou e An segurou a mão esquerda para trás, pronto para recuperar o arco de penas voadoras a qualquer momento. Sua mão direita aberta indicava sua vontade de lutar, e ele não estava brincando dessa vez. An examinou o Leão 6 e o Rei de Três Olhos com seus estranhos olhos negros. Estava em silêncio mortal enquanto a calmaria antes da tempestade e a queda de um alfinete podiam ser ouvidas. De repente, Lion Six riu alto. Você acha que vou perder o controle desses esqueletos tirando minhas super habilidades? 6 sorriu. Então você está errado. Nós, o clã morto-vivo, possuímos energia natural da escuridão que se assemelha à dos esqueletos. Para eles somos uma família. Se você usasse o domínio do vazio antes de eu reencarnar o Skyolin Wolf, então talvez eu não fosse capaz de controlá-lo. Mas agora é tarde demais, pois terminei meus preparativos, e não importa se você tirar meus super habilidades. An acreditou nele porque viu a verdadeira forma do leão-águia voadora. Uma criatura inteligente, negra como um demônio, com cheiro de morto-vivo. Mesmo sem suas superabilidades, esses membros do Undyad clã podem assumir o controle dos esqueletos. O Rei de Três Olhos esfregou a mão no trêmulo Xiaobon. Ele ficou confuso, mas ainda ameaçou An. Você decidiu desistir desse pequenino? É a decisão correta porque você é incapaz de resgatá-lo de mim. Pena que é tarde demais, já mudei a entrada da dimensão. Ninguém seria capaz de responder mesmo se você pedisse ajuda. Ele vai. An ignorou esses dois, sua mão esquerda puxou o arco de penas voadoras em uma câmera lenta como a de um filme. O Leão 6 e o Rei de Três Olhos sentiram extrema pressão quando o arco apareceu na mão de An. A intuição de um soldado de alto nível era aguçada e combinada com a relutância de An em esconder sua intenção, havia uma indicação clara de que An estava pronto para se comprometer totalmente com esta batalha. Se An não conseguiu salvar Xiaobon, que assim seja. Ele tentaria tirar tantas vidas quanto pudesse antes de ser morto. O Rei de Três Olhos estudou An e sabia que ele não era a pessoa gentil e inteligente que parecia ser. Em vez disso, An era um lunático louco quando estava bravo. Ao longo dos anos de batalha, An conquistou o nome de Osso Duro por seu estilo de ataque implacável. Seria problemático se An não se importasse com a vida de Xiaobon e decidisse lutar até a morte. Leão 6 estava nervoso. O domínio do vazio de An não estava totalmente funcional, mas ainda limitava sua capacidade de controlar o exército de esqueletos. O Leão 6 só podia confiar em sua herança ancestral para controlar o lobo uivante do céu, o que reduziu significativamente seus poderes de luta. A vantagem do clã morto-vivo era o controle de campo, então ele não seria páreo para o estilo de luta super violento de An em combate corpo a corpo. Conteúdo patrocinado. Depois de alguns pensamentos, o Leão 6 abriu a boca. Você já pensou nisso? Você não pode vencer sozinho. An respondeu calmamente. Você quer me vencer com seus números? Isso mesmo. Dê uma olhada ao seu redor. Você está cercado, idiota. 6 gritaram. An ficou ali parado, sua mão esquerda se movia muito lentamente, como a máquina mais precisa para montar o arco de penas voadoras. Com a mão direita, ele gesticulou lenta mas calmamente para abrir o arco. Claro, esses foram movimentos bem calculados por An. Por que a câmera super lenta? De acordo com a psicologia, a câmera lenta não desencadeia as reações do inimigo e faz com que pareça menos prejudicial do que realmente poderia ser. Se An puxasse o arco o mais rápido que pudesse, isso desencadearia a reação desses soldados.
Todos os soldados de alto nível sabiam que as batalhas eram travadas com base nas reações. Quando um inimigo lhe deu um soco, antes que seu cérebro pudesse processar esse pensamento, seu sistema nervoso já teria entrado em ação e controlado seus músculos e ossos para se esquivar. Estas foram as reações subconscientes que vieram com um sistema nervoso forte. An não tinha condições de ativar o subconsciente deles, então puxou o arco em câmera super lenta. Com o arco em mãos, o ímpeto de An continuou a aumentar e sua intenção de matar intensificou-se centenas de vezes. Suas pupilas dilataram sem foco, então ninguém sabia quem a estava mirando, e isso colocou uma pressão significativa sobre seus inimigos. Era como se alguém apontasse uma arma para duas pessoas. Ambos entrariam em pânico e tentariam adivinhar quem seria baleado. Este foi o caso psicológico clássico de paralisia de risco. Se fosse um contra um, ficaria claro quem levaria o tiro e uma simples decisão de lutar. Nada foi fácil neste mundo, especialmente um confronto entre mestres. Mesmo um movimento menor foi bem calculado com intenções específicas. O Rei de Três Olhos soltou um suspiro porque desprezava o Leão 6 por não deixar o lobo uivante do céu acabar com An. A razão foi simples porque o Leão 6 estava com medo. Ele estava com medo de que a flecha fosse disparada contra ele. Se a flecha fosse apontada para o Rei de Três Olhos, tudo bem, mas o Leão 6 não era tão forte quanto o rei e ele sabia disso muito bem. Então, o Leão 6 precisava que o lobo ficasse ao lado dele para ser um escudo protetor. E agora 6 estava ainda mais assustado em deixar Olin Skywolf atacar. 6 não tinha certeza se An lançaria a flecha, o que seria mais rápido. Seu soldado morto-vivo ou a flecha de An. Esta foi a parte complicada. Todos sabiam que An atiraria a flecha, mas em quem? Leão 6 ou Rei de Três Olhos? O ar estava congelado neste momento e ninguém disse uma palavra. Até o som da respiração estava ausente. Conteúdo patrocinado. An atraiu com sucesso a atenção de todos, mas a velha raposa do Rei dos Três Olhos observou An enquanto colocava a mão na cabeça de Xiaobon, pronto para arrancar sua cabeça a qualquer momento. Xiaobon fechou os olhos e sabia que An o havia abandonado. Por mais assustado que estivesse, não desanimou, pois finalmente conseguiu respirar. An passou por muitos problemas e torturas enquanto tentava salvá-lo, foi a coisa mais insuportável para Xiaobon. Ele se culpou por não ser forte o suficiente e levou An a uma situação desesperadora. Ele estaria melhor morto, pois a jovem autoestima de Xiaobon despertou. Ele gostava de An e não queria ser sua bagagem. De repente, o dedinho direito de An avançou. Não era o movimento de lançar uma flecha, pois isso dependeria dos dedos indicador e médio. Este pequeno movimento ainda desencadeou uma violenta reação em cadeia. O corpo do Leão 6 afundou no chão enquanto ele comandava Skywolf Wolf para atacar An, e o Rei de Três Olhos também se virou de lado e bateu com a palma da mão na cabeça de Xiaobon. Em uma fração de segundo, uma boquinha emergiu do nada e cravou seus dentes afiados na mão que segurava Xiaobon. Era a raposa prateada. A espirituosa raposa prateada apareceu da maneira mais impensável justamente quando An mais precisava dele. Acontece que Silver Fox sempre esteve ao lado de An e espreitou no escuro. An realmente segurou uma carta na manga até o momento final. Em 1 milésimo de segundo, por trás do rei, outro guerreiro composto de fibra estranha jogou seu corpo de força sobrenatural no Rei de Três Olhos. Foi Plutão. A segunda carta escondida de An. Ele veio junto com Silver Fox. Silver Fox poderia ficar invisível e mudar o ambiente circundante. Simplificando, se Silver Fox ficasse invisível enquanto estivesse nos ombros de An, An também se tornaria invisível para os outros. No entanto, havia uma fraqueza fatal na habilidade de Silver Fox, já que ela não conseguia esconder o cheiro humano e, portanto, outros poderiam facilmente localizar-a e tornar a habilidade inútil. Apropriadamente, Plutão não era humano. Seu corpo era uma forma de fibra de alta resistência, com um cheiro semelhante ao de uma árvore ou de uma folha de grama. Silver Fox e Plutão formaram o conjunto perfeito para a invisibilidade, pois ninguém conseguia identificá-los. A questão era por que eles estavam aqui. A resposta foi simples: Van era implacável, mas não estúpido. An e Silver Fox fizeram um gesto especial entre eles.
Silver Fox estava invisível ao lado de An quando An recebeu a notícia, e An gesticulou para que Silver Fox procurasse ajuda de Plutão. Conteúdo patrocinado. Então Silver Fox encontrou Plutão e entrou na nave escura de An. A princípio, Plutão não sabia por que Raposa Prateada veio atrás dele e por que a raposa o arrastou para o barco escuro para se esconder na escuridão. Plutão não era um soldado comum, ele se manteve firme até agora. Ele era muito poderoso, talvez o mais sedado e experiente dentro do grupo, e tinha sido discreto. Se alguém explorasse a base de An, eles notariam Super Sima Unfen, talvez Boya e os Triple Adjects com suas bocas barulhentas, ou talvez o especialista do tipo sombrio Lu Ying, ou talvez até mesmo o batedor do grupo Lance. Apenas Silver Fox e Plutão passariam despercebidos. Silver Fox com sua inteligência e intuição natural para se esconder no ambiente circundante. Plutão sempre foi reservado e até viveu longe da Lagoa Azul, para outros ele era apenas um monte de fibra ambulante. Por esta propriedade especial, Plutão tornou-se parte integrante da equipe. Ele era como o ar, sempre disponível para ajudar quando An precisava dele e desaparecia quando não era chamado. Finalmente, hoje foi a vez de Plutão se soltar. Uma dura batalha fez com que Plutão perdesse seus superpoderes, mas ele recebeu em troca o corpo mais forte. Velocidade impecável. Potência impecável. Reações nervosas impecáveis. De todos os talentos da equipe, apenas Plutão poderia reivindicar o título de corpo mais forte. Ele não era uma forma de vida, mas uma máquina de batalha feita de fibra sintética. O Rei de Três Olhos sentiu um arrepio no topo da cabeça, o ataque furtivo de Plutão e o surgimento repentino de Raposa Prateada realmente causaram um susto. Especialmente a pressão de Plutão. Quando ele agitou os braços, o ar explodiu em ondas de choque enquanto o ar ao seu redor se rasgava. O Rei dos Três Olhos não tinha pensado em como lidar com eles, e então An mostrou seu terceiro as na manga. Arco de penas voadoras, liberado. Uma luz branca subiu em direção ao Rei de Três Olhos com velocidade mais rápida que a luz. Ao mesmo tempo, o Senhor da Guerra Skyolin Wolf se teletransportou para a frente de An e seu punho estava logo acima da cabeça de An. An optou por não defender e ainda disparou sua flecha, ele havia se preparado para se sacrificar para matar o Rei de Três Olhos. 3 camadas de ataque. 3 camadas completas. An havia calculado tudo com precisão. Era por isso que ele era tão intimidador. Para alguém conhecido como um lutador obstinado, ele também possuía uma mente brilhante e era capaz de cálculos precisos. An sabia calcular tão bem quanto lutava, se não melhor. O Rei de Três Olhos achou difícil respirar e começou a entrar em pânico. A flecha de penas, Plutão e Raposa Prateada atacaram ao mesmo tempo. Mesmo para alguém tão forte como o Rei, enfrentou uma difícil decisão sobre como se defender. Conteúdo patrocinado. O Rei de Três Olhos sabia de uma coisa com certeza. Neste momento da verdade, o mais importante era se defender e não desferir o golpe fatal em Xiaobon. Qualquer guerreiro de mente clara concluiria a mesma coisa. Merda! O Rei de Três Olhos percebeu que algo estava errado assim que libertou Xiaobon. Parecia que a flecha de An não estava apontada para si mesmo, mas sim para Xiaobon, em direção ao colar manipulado. Essa constatação chocante levou o já confuso Rei de Três Olhos ao limite. Se a intenção de An era explodir o colar para causar uma grande explosão, então o que fazer? O Rei de Três Olhos ficou uma bagunça completa depois de receber uma chuva de mãos escondidas. Depois de 1, 2, 3 cartas escondidas venenosas, An mostrou uma quarta carta ainda mais venenosa. Já que era inútil salvar Xiaobon, então seria melhor usá-lo como isca para causar uma explosão e explodir o Rei de Três Olhos. Quanto a Plutão e Raposa Prateada, eles eram apenas meros cordeiros sacrificados para An. O rei não entendeu An e, portanto, pensou que sacrificar subordinados para atingir o objetivo da batalha era norma. Os únicos pensamentos do Rei de Três Olhos eram escapar. Seu terceiro olho se abriu de repente e sua energia foi reabastecida como se ele tivesse tomado uma injeção de adrenalina. Pena que sob a rede tecida por An não havia escapatória para o rei. Ele observou a luz branca atingir o colar de Xiaobon e viu um borrão preto levar Xiaobon embora. Um borrão preto.
Agora o Rei de Três Olhos estava realmente bravo. Um borrão preto do nada arrebatou Xiaobon e Silver Fox bem na frente dele. Foi Olin Forest, que também possuía o poder de teletransporte. Esta foi a mão oculta definitiva de An. 5 cartas escondidas, uma carta 5 completa. Somente um monstro como An poderia estabelecer um plano de batalha tão preciso e complexo, pensou o Rei dos Três Olhos. Bang! Plutão avançou destemidamente, o guerreiro mais forte prendeu um Rei de Três Olhos em pânico. Sim, preso à força. A superforça de Plutão era incomparável e ninguém conseguia escapar de suas mãos depois de preso. Batalha dos Reis. Plutão segurou o Rei de Três Olhos com o braço esquerdo e empurrou a cabeça do Rei de Três Olhos em direção ao colar quebrado. Estrondo. O plano maluco, mas corajoso, de An funcionou milagrosamente. Plutão prendeu a cabeça do Rei de Três Olhos bem no meio da explosão causada pelo colar manipulado. Conteúdo patrocinado. Estrondo. Seguiu-se um grande estrondo e uma chama poderosa surgiu onde o rei estava, e o chão desabou com poeira voando por toda parte. Enquanto isso, An voou no ar. No outro campo de batalha, o punho de Skyolin Wolf atingiu An na omoplata. Embora An tivesse a armadura do Rei Celestial para proteger seu corpo, depois de inúmeras batalhas e dos danos causados pelos esqueletos, a durabilidade defensiva da armadura tornou-se muito limitada. An sentiu uma sensação de queimação no pescoço e na região dos ombros, como se tivesse se quebrado em pedaços. An foi jogado no ar, mas tinha um sorriso malicioso no rosto. Xiaobon foi salvo. An não hesitou mais e poderia lutar sem preocupações agora. Sair. Caixa. An gritou enquanto se esfregava na marca lunar. 2 coisinhas frenéticas saíram correndo. Era Black Egg e Blue Star. Eles testemunharam o sequestro de Xiaobon e, com An em perigo, ficaram extremamente preocupados, mas não puderam fazer nada. Agora que Xiaobon foi resgatado, Blue Star e Black Egg não conseguiram mais se conter e se libertaram depois que An os libertou. Pai. Com olhos vermelhos brilhantes, Black Egg puxou Blue Star de lado e começou seu ataque com um Soul Kill. Arg. Este foi o ataque mais forte do Black Egg que destruiu todas as coisas vivas. A morte da alma negra varreu a terra como um tufão. Como o uso de Soul Kill drenava enormes quantidades de energia, Black Egg sempre se conteve ao usar essa habilidade. No entanto, ele não esperou pelas ordens de An e deu 100% imediatamente. Dreno de energia? Esqueça. Tudo o que Black Egg queria era matar todos os inimigos à vista. Show. Skyolin Wolf usou o teletransporte assim que Black Egg usou Soul Kill, e ele desapareceu de onde estava. O lobo era apenas um esqueleto de seu antigo eu, mas ainda era um mestre. Ele previu que esta era a oportunidade perfeita para terminar seu trabalho, usar o teletransporte para evitar o ataque de Black Egg e desferir um golpe fatal em An. Conteúdo patrocinado. An já estava ferido e se recebesse outro golpe, definitivamente não sobreviveria. As ideias do Skyolin Wolf eram maravilhosas, pena que a realidade era cruel para ele. Estrondo. Com um som abafado, a sombra da morte da alma de Black Egg atingiu diretamente Skyolin Wolf de seu estado transitório. Este foi o poder de matar almas de Black Egg, tão poderoso que quebrou as técnicas de teletransporte. Skyolin Wolf estava flutuando no ar de lado. Ele não morreu devido ao assassinato da alma porque era um esqueleto reencarnado. Sem sangue e sem alma, já que a morte da alma de Black Egg era direcionada à alma, fazia sentido que ele não pudesse matar o lobo. Mesmo que Skyolin Wolf ainda pudesse se mover, ele foi significativamente danificado, pois rachaduras eram claramente visíveis em seu esqueleto ósseo branco. Continua vivo. Black Egg ficou lívido e avançou a toda velocidade. Lembre-se que o garotinho gordinho e orgulhoso era famoso por sua velocidade. Um borrão azul seguiu Black Egg, era Blue Star. O destemido e leal Blue Star também estava louco, mas por ser humilde, Blue Star não exibia suas emoções em seu rosto. Para! An usou um braço para se manter firme. Black Egg e Blue Star compraram um tempo precioso para An cuidar de seus ferimentos.
Seu outro braço se levantou ligeiramente e colocou algumas drogas direto em seu estômago, e se curou da maneira mais rápida possível. Domínio anulado, reabrir. An fez uma careta. No outro campo de batalha, foi Plutão contra o Rei de Três Olhos. A batalha entre os reis finalmente explodiu. Plutão utilizou totalmente seu corpo forte para envolver o Rei de Três Olhos. Não importa onde o Rei dos Três Olhos tentasse se esconder, Plutão o seguia e desferia golpes a um ritmo de alguns milhares por segundo. O Rei dos Três Olhos estava coberto de sangue, todo o seu cabelo estava queimado e todo o seu corpo estava cheio de feridas e cortes. Seu terceiro olho estava completamente fechado e sangue escorria. A explosão anterior danificou seu olho da reencarnação. O Rei dos Três Olhos finalmente reconheceu o quão assustador An era. Ele era implacável, mais inteligente, uma combinação mortal no campo de batalha de hoje. O plano preciso de An não apenas salvou Xiaobon, mas também danificou gravemente o Rei de Três Olhos e quase quebrou seu olho da reencarnação. Que plano cruel! Um plano que desafiou todas as probabilidades. O Rei dos Três Olhos realmente queria desmontar o cérebro de An e ver o que havia nele. Ele estava claramente no controle de tudo e de repente tudo mudou em uma fração de segundo. Conteúdo patrocinado. O Rei dos Três Olhos olhou ao lado dele e cuspiu um coágulo de sangue de raiva. Seu olho de reencarnação foi quase desperdiçado e o Leão 6 decolou mais rápido que uma lebre. An tinha um grupo leal de amigos que o apoiava mesmo nos momentos mais sombrios. Mas o aliado do rei, Leão 6, era tão inútil quanto um porco. Pelo menos o Leão 6 ainda comandava o Skyowling Wolf para atacar An. Caso contrário, o rei teria sido cercado por todos os lados. Claro, não foi devido às boas intenções do Leão 6. Ele sabia muito bem que se tivesse levado o lobo uivante do céu com ele, o Rei dos Três Olhos teria morrido mais rápido e An teria tempo para se concentrar nele, e também não haveria escapatória para ele. Então, Lion Six escapou, mas deixou o Skyowling Wolf para trás para ganhar algum tempo. Pena que o teletransporte do Skyowling Wolf foi comparado com o Dark Void Domain de An. Após um curto período em que o campo foi fechado para resgatar Xiaobon, An restabeleceu seu domínio do vazio. Escuridão sem fim proibindo todos os superpoderes. Mesmo que Skyowling Wolf fosse um esqueleto, contanto que ele tivesse superpoderes, ele ainda seria despojado. Quebre seus ossos. An olhou com os olhos bem abertos e gritou. An não tinha medo do superpoder de ninguém, porque uma vez que seu domínio do vazio fosse aberto, todos os superpoderes seriam inúteis. Caminho de Yao. Argaguinha. Baan. An usou o caminho de Yao. Black Egg usou sua velocidade. Blue Star usou suas garras precisas que desafiam a morte. Os três atacaram e destruíram o lendário Skyowling Wolf. Armaduras? Desmontado e transformado em sucata. Conteúdo patrocinado. Ossos? Desmontado e quebrado pedaço por pedaço. Black Egg soltou toda a sua raiva em Skyowling Wolf. Suas duas garras rechonchudas continuaram batendo nos ossos do lobo e o transformaram em seixos. Uma palavra poderia descrever com mais precisão a ação desses três caras, Savage. O coração do Rei de Três Olhos afundou no momento em que soube que An já havia vencido sua batalha de forma decisiva. Plutão foi o clássico mestre de combate. Uma vez pressionado por ele, ninguém poderia escapar facilmente. Seu corpo não foi nem um pouco danificado na explosão anterior, pois a fibra forte refletiu todos os estilhaços e ele absorveu a força. Pela mesma lógica, mesmo que o Rei dos Três Olhos lhe desse um soco, Plutão não sentiria nada. Seria como dar um soco num saco de areia. Quanto mais o Rei de Três Olhos socava, mais danos ele causava em sua própria mão e não em Plutão. Tudo tinha dois lados, até mesmo o Rei dos Três Olhos. Como um guerreiro superpoderoso geneticamente modificado, todo o seu poder de luta dependia de seu olho da reencarnação. Se não fosse pelo olho da reencarnação, ele não teria chance contra An e Plutão, sem mencionar todos os outros. Suspiro. O Rei de Três Olhos respirou fundo, ele se arrependeu de ter escolhido o oponente errado e também ficou com raiva por ter escolhido um companheiro de equipe estúpido. Bang!
De repente, Plutão parou e descobriu que o Rei de Três Olhos estava mais fraco e não conseguia aguentar mais um soco. O rei foi lançado voando no ar por um soco normal. Não. Não é que o rei ficou mais fraco, ele mudou as estratégias de batalha. Ele recebeu um golpe de Plutão para poder se separar do combate corpo a corpo. O Rei de Três Olhos estava desajeitadamente no ar, mas soltou um sorriso irônico em seu rosto coberto de sangue. Seu terceiro olho agora estava bem aberto enquanto ele voava. Para! O Rei de Três Olhos mergulhou 2 dedos direitos no sangue e colocou-os na testa, ele direcionou as pontas dos dedos para o terceiro olho. Black Egg, Blue Star e An estavam todos atacando o rei. Não se mova! Plutão gritou alto. An percebeu a estranheza e parou no meio do caminho. A posição estranha do Rei de Três Olhos e seu terceiro sangue coberto eram bastante suspeitos. Parecia que algo estava acontecendo. Conteúdo patrocinado. O Rei dos Três Olhos zombou de An. Quem diria que eu seria levado ao limite por você? Mas não fique feliz tão rapidamente. Armadilhas e conspirações podem fazer você prevalecer temporariamente, mas não irão protegê-lo para sempre. É o que fala neste mundo. An franziu a testa. Eu sei, você está prestes a usar o olho da reencarnação. O Rei de Três Olhos zombou. Você não tem ideia do que é o olho da reencarnação, você não é digno nem de mencionar essas palavras. An respondeu. Então, o que eu não sei? Posso prometer uma coisa, você morrerá aqui hoje, não importa o custo. A todo custo? O Rei dos Três Olhos ridicularizou. Meu olho da reencarnação pode controlar a reencarnação da vida, pode enterrar você nas profundezas do inferno. Ninguém pode impedir esse tipo de poder. Lembra quando nos encontramos pela última vez? Usei meu olho da reencarnação para fundir alguns dos membros do meu clã. Posso controlar simultaneamente várias vidas usando meu olho da reencarnação. Assim que meu dedo sair dos meus olhos, é o seu chamado de morte. An ficou ligeiramente atordoado. Claro que ele se lembrou. O Rei de Três Olhos fundiu alguns membros de seu clã em um enorme monstro. Seu olho de reencarnação era misterioso, mas assustador, e ele realmente possuía a habilidade de jogar com vários alvos ao mesmo tempo. Seria muito problemático se ele usasse as mesmas técnicas novamente. Em um momento, An, Blue Star, Black Egg e Plutão poderiam ficar presos pelo misterioso poder do Rei de Três Olhos. Ninguém sabia realmente o que era o olho da reencarnação. Não importava o quanto An adivinhasse, ele não podia garantir que tipo de poder o olho da reencarnação poderia liberar. De repente, o Rei de Três Olhos sorriu. Vejo que você está preocupado. Ele gritou. Esta é a sua fraqueza. Você não está sozinho. Você se preocupa com muitas pessoas, quer proteger todos os seus amigos. E aqueles com fraqueza nunca se tornarão os mais fortes dos fortes. O Rei de Três Olhos falou em um tom autoconfiante, porém arrogante, enquanto mudava de assunto. Você pensou que eu usaria o olho da reencarnação? Errado. Eu quero você morto. Eu quero que você esteja condenado para sempre. Então, não vou usar o olho da reencarnação, pois isso deixaria você escapar facilmente. Olhe atentamente para o meu terceiro olho. Seu nome é Renascimento de Sangue. Assim que terminou de falar, o Rei dos Três Olhos passou 2 dedos no terceiro olho e cobriu o olho da reencarnação cheio de sangue. Shuos. Capítulo 403 Caos por toda parte. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton. Editor, tradução de Noodleton. Fora do campo de batalha, Olin Forest manteve sua promessa a An e salvou Xiaobon. Além disso, ele puxou Silver Fox e o salvou da explosão. Alguns saltos depois, Olin Forest colocou alguma distância entre ele e o campo de batalha. Então ele colocou Silver Fox e Xiaobon no chão e enxugou o suor da testa. Os acontecimentos nos últimos segundos assustaram Olin Forest, quando ele fez o que An havia dito e usou habilidades de teletransporte para salvar Xiaobon. Ele sentiu como se seu coração estivesse prestes a saltar do peito. Foi muito perigoso, e se alguém cometesse algum tipo de erro, ele explodiria.
Mas é claro que os cálculos precisos de An e a determinação de todos fizeram com que esse plano funcionasse com sucesso. Olin Forrest de repente ficou muito orgulhoso. An e seu pessoal eram uma equipe muito eficaz e mesmo sendo a primeira vez que ele se juntou a eles, ele foi capaz de cumprir sua tarefa. Especialmente porque era uma tarefa muito importante, talvez suas habilidades não fossem tão ruins quanto o que seu professor disse. Olin Forrest tinha um professor muito estranho. Mesmo tendo lhe ensinado muito, ele ainda não o deixou sair desta dimensão. Seu professor sempre dizia que o mundo exterior era muito perigoso e ele simplesmente não estava pronto, se fosse embora agora seria feito em pedaços. Olin Forrest era muito humilde e leal, então ele acreditava em tudo o que seu professor havia dito. Agora que ele conheceu a tripulação de An e todos eles eram evidentemente mestres, o fato de ele poder lutar lado a lado com um grupo de elite deixou Olin Forrest muito orgulhoso. TSH. Silver Fox cerrou os dentes e arregalou os olhos. Ele estava evidentemente zangado com Olin Forrest. Olin Forrest estava com medo, ele não entendia o que estava acontecendo. Mas olhando para Silver Fox, ele parecia estar culpando Olin Forrest por trazê-lo para fora do campo de batalha. Silver Fox era muito leal a An. Todos estavam lutando por suas vidas agora, mas ele foi embora, isso não foi muito leal e adequado da parte dele. Mas ele não se demorou muito nesse assunto porque sabia que An provavelmente havia chamado esse cara para ajudar. Se não fosse por ele, não haveria como salvar Xiaobon. Silver Fox uivou para Olin Forrest e depois deu um tapinha na cabeça de Xiaobon como um irmão mais velho. Ele queria dizer a Xiaobon que enquanto ele estivesse aqui, não precisava ter medo. E então ele se virou, Soos. Silver Fox voltou para o campo de batalha sem voltar atrás, esta ação surpreendeu um pouco Xiaobon. Ele viu lealdade e bravura em Silver Fox. Todos estavam lutando e como a pessoa que foi salva da batalha, como ele poderia simplesmente sentar aqui e assistir? Todo o corpo de Xiaobon começou a tremer. Neste momento, seus pensamentos mudaram drasticamente, ele se forçou a ter coragem. Uivo. Uivo. Xiaobon começou a bater no peito e correu para o campo de batalha. Conteúdo patrocinado. No campo de batalha, o Rei dos Três Olhos finalmente abriu o olho da reencarnação. Seu método de luta mais poderoso, Bland Rebirth. Os dedos do Rei de Três Olhos estavam cobertos de sangue e ele limpou o olho da reencarnação. Imediatamente, o olho em sua testa ficou vermelho escuro, como um pequeno furacão, sugando todo o sangue que estava em seu corpo. Bum! Ao mesmo tempo, um redemoinho vermelho sangue apareceu ao lado dele, movendo-se rapidamente, irradiando luz vermelho sangue, como se fosse um redemoinho de sangue e luz. Todos sentiram a enorme força desse redemoinho, puxando-os para o meio. Ha 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 ha! Rei de Três Olhos riu loucamente, lançando um olhar frio para todos que estavam lá e disse: renascimento de sangue é minha habilidade mais forte, mas toda vez que a uso preciso sacrificar muito do meu próprio sangue. Eu não ia usar isso contra vocês porque não acho que vocês fossem dignos. Mas agora vocês estão me forçando. Meu sangue não é de graça, porém, suas vidas serão o custo. Uivo. De repente, Black Egg soltou um uivo alto e abriu a boca. Ele estava prestes a usar Soul Kill. Black Egg era uma besta alma de pupila dupla dourada e tinha uma das linhagens mais fortes do universo. Seu Soul Kill poderia destruir guerreiros de nível de Senhor da Guerra. Também foi especialmente para matar esses guerreiros de alto nível. Porém, o Rei dos Três Olhos não reagiu, ele parecia não estar com medo, como se soubesse que poderia cuidar do Soul Kill de Black Egg. An viu o olho da reencarnação do Rei de Três Olhos desaparecer, e o redemoinho vermelho se tornou um olho enorme, vermelho sangue, calmo e frio. Com um movimento repentino, voou até a testa do Rei de Três Olhos e encarou todos com sua luz vermelha ofuscante. Depois que o olho da reencarnação desapareceu da cabeça do Rei de Três Olhos, ele parecia ter envelhecido significativamente. Ele disse: você sabe por que o olho da reencarnação não é considerado uma habilidade? É porque meu olho de reencarnação veio de um organismo parasita do Deus da criação. Tenho muita sorte de ter me selecionado.
E então, ele olhou para Black Egg enquanto franzia a testa e disse infeliz, claro, você é uma exceção, só não entendo por que você ficaria com pessoas de classe baixa assim, mesmo tendo uma linhagem tão nobre. Bum! Os olhos dourados de Black Egg se abriram e lançaram um soul kill no Rei de Três Olhos. A sombra negra moveu-se pelo chão a uma velocidade incrível, carregando consigo a aura da morte. Neste momento, aquele olho vermelho sangue começou a se mover também. Conteúdo patrocinado. De repente, ele parou na frente do Rei de Três Olhos, e a energia liberada pela dilatação daquela pupila não foi mais fraca do que o soul kill de Black Egg. Morte de alma versus renascimento de sangue. A sombra negra e a luz vermelha colidiram neste espaço. O chão foi revirado, os telhados foram arrancados, não existiam paredes ao redor deles. Até mesmo Plutão, que tinha imenso poder, quase foi jogado ao chão por esta força. Esta foi uma ótima partida entre duas grandes potências. An não conseguia acreditar no que via, mesmo que usasse toda a sua força, não, mesmo que Sima Unfen usasse toda a sua força, ele não causaria tal destruição. Quando An olhou para cima, ele conseguiu ver o topo desta dimensão. Isso basicamente dizia que esta caverna subterrânea construída pela tribo Sirius não existia mais. Metade de toda a dimensão foi rasgada. An podia sentir claramente que o espaço estava tremendo, estava quase prestes a desabar completamente. Se não fosse pela estrela azul, que cravou suas garras no chão e apoiou o corpo de An, An já teria sido surpreendido por essa enorme força antes. O mais estranho sobre isso é que não foi uma luta entre Black Egg e o Rei de Três Olhos, mas sim uma luta entre Black Egg e um olho. Parasita. Portanto, o olho da reencarnação não pertence realmente ao Rei dos Três Olhos, mas veio de um corpo mais poderoso e foi transmitido como um parasita. H.O.O. Tom ouviu alguns sons estranhos, e era de Black Egg queimando toda a sua energia em seu soul kill. A sombra negra não foi capaz de mover o olho da reencarnação antes de desaparecer. Uivo. Uivo. Black Egg estava com muita raiva, ele continuou a uivar com raiva enquanto balançava a cabeça gorda, seus olhos estavam cheios de determinação para matar. De repente, An se lembrou de que, quando Black Egg foi trancado na marca lunar, ele ficou muito bravo porque, em primeiro lugar, não queria se machucar. Em segundo lugar, pode ter sido porque ele viu o seu inimigo mortal, a verdade do olho da reencarnação. Black Egg sempre foi preguiçoso, mas seu nível era muito alto. Ele nem sequer colocou Sima Unfen nos olhos, as únicas vezes em que ficou animado foi quando viu comida. Mas hoje, Black Egg usou 100% de sua energia para lutar contra o olho da reencarnação, todo o pelo de seu corpo estava arrepiado, seus olhos cheios de ódio e suas asas bem abertas, quase como se ele estivesse pronto para se esquivar. Quando necessário. Pronto para se esquivar. Conteúdo patrocinado. Como isso é possível? Ele era o ser mais forte que An já tinha visto, mas agora até ele acha que o olho da reencarnação pode machucá-lo? Se o olho da reencarnação pode ferir o ovo negro, então quão forte ele deve ser? Coisas estranhas continuaram a acontecer. An viu que as mãos de Plutão faziam um gesto estranho que An nunca tinha visto antes. Embora Plutão ainda fosse como antes, ninguém sabia no que ele estava pensando. Mas An podia sentir que sua aura havia mudado significativamente hoje, e ele podia sentir claramente que sua energia vital estava saltando cada vez mais rápido. Quando An encontrou Plutão pela primeira vez, seu corpo foi destruído, deixando apenas para trás uma energia indestrutível que era sua alma. Desde que 9527 deu a Plutão um corpo de fibra, ele não sofreu mais flutuações de energia. Foi quase como se ele tivesse se tornado uma árvore. Esta foi a primeira vez que An sentiu a alma de Plutão. Será que ele sentiu a ameaça do olho da reencarnação, que levou Plutão a ativar sua alma? Ah, isso vai ser difícil. O Rei de Três Olhos disse sério enquanto dava alguns passos para trás. O olho o seguiu, formando um triângulo de batalha. O olho não estava mais voltado para Black Egg, mas sim para Plutão. Parecia que o olho da reencarnação reconheceu Plutão e fez dele seu inimigo. Ovo negro, Plutão, Rei de Três Olhos, o olho estranho, todos formaram um impasse muito estranho. Mas An de repente se tornou um estranho nessa luta.
O olho não considerou An como um inimigo, mas focou em Black Egg e Plutão. De repente, o olho vermelho sangue da reencarnação começou a brilhar, aumentando sua energia, mas o Rei dos Três Olhos fechou os olhos como se estivesse sendo controlado por uma energia misteriosa. Olá! A voz veio do Rei de Três Olhos, mas claramente não era a voz dele, poderia ser do olho da reencarnação. Esse olho misterioso começou a falar? Olá para você também, Plutão disse calmamente. Por favor, vá embora, e eu não quero ir brigar e com você, e a voz disse novamente. Eu não vou embora, Plutão disse calmamente novamente. Mas por quê? A voz ficou surpresa, você, e claramente, e sabe, e quem, e eu sou. Claro que sei, mas não irei embora hoje, disse Plutão novamente. Conteúdo patrocinado. Shows. O olho da reencarnação mudou de posição e olhou para Plutão todo confuso. Essa reviravolta também surpreendeu Black Egg. Quem era esse personagem do Plutão, de onde ele veio? Black Egg era extremamente forte, mas o olho da reencarnação não disse uma palavra a ele. Mas agora que Plutão apareceu, o olho da reencarnação pedia para ele ir embora. Usando a palavra "o por favor". De repente, a atmosfera mudou novamente, tornando esta situação ainda mais estranha. Eu acho que você deveria ir embora. Uma voz calma e ressonante desceu do céu. A voz pressionou bastante An, mas o mais estranho foi que An sentiu uma energia dentro dele revidar, deixando-o ficar parado. P.A. Blue Star finalmente cedeu àquela voz estranha e não conseguiu mais se sustentar, caiu no chão. Quando essa voz soou, Silver Fox e Xiaobon estavam correndo em direção a An. Para! Silver Fox voou para trás e bateu na parede enquanto Xiaobon caiu. Quanto ao olho da reencarnação, ele de repente ergueu os olhos, olhando para o ar com cautela. Shoos! Shoos! Alguém com asas voou do céu. Não era uma pessoa, era uma águia mais velha com rosto humano. Ele tinha penas cinzentas e segurava uma pessoa com suas grandes garras pretas. An olhou com atenção e percebeu que era o Leão 6. Ele já havia fugido antes, mas foi recapturado por este ancião águia. Bum! O ancião com cara de águia pousou de repente entre o olho da encarnação e An. Ele lentamente fechou suas penas e as transformou em pelos de seu corpo, seus pés e mãos também ficaram normais. Além do fato de ele ser mais peludo, não havia nenhuma diferença real entre ele e um humano normal. Ele tinha um coque na cabeça dourada, como um sacerdote taoísta. O que está acontecendo hoje? De onde diabos esse cara veio? An cerrou os dentes e pensou consigo mesmo. Conteúdo patrocinado. Capítulo 404, O Homem Louco que estava atrasado. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton. Editor, tradução de Noodleton. Professor. De repente, An ouviu a voz de Olin Forest enquanto seguia Xiaobon e Silver Fox até a biblioteca que foi destruída e viu o esquisito com asas. An fez uma pequena pausa, então este era o professor de Olin Forest. Quem o adotou cuidou dele. O velho estranho que Olin Forest chamava de professor. O professor de Olin Forest era realmente muito estranho. Ele começou a falar sem parar imediatamente após pousar. Ele falava muito, com o objetivo final de deixar o olho saber que ele era uma pessoa difícil de lidar e que era melhor o olho ir embora. Ele estufou o peito e disse: "E não estou ameaçando você, mas foi aqui que um dos meus velhos amigos foi enterrado. Você destruiu sua tumba e assumiu o controle de seus ossos. Isso torna muito difícil para mim explicar aos meus amigos e outras pessoas. Se você continuar sendo difícil, com certeza vou revidar." O professor de Olin Forest cruzou os braços e ficou ali com os olhos semicerrados. De repente, o olho vermelho correu ao lado de An e o observou minuciosamente, depois olhou para trás e observou Plutão. Oh! Então, é assim que eu entendo agora. Ele usou a boca do Rei dos Três Olhos para dizer essas palavras, com uma pitada de surpresa. Imediatamente, todos ouviram um som de shoos, e o olho da reencarnação voltou para o rosto do Rei de Três Olhos.
Mas as pupilas do Rei dos Três Olhos ainda estavam vermelhas como sangue, ele claramente ainda estava sendo controlado pelo olho da reencarnação. Ele se virou novamente, o Rei de Três Olhos usou olhos estranhos para olhar para An, Plutão e depois para Ovo Negro. Ele então ficou quieto e abriu o olho da reencarnação novamente. O olho estranho irradiava luz vermelho-sangue, cercando-o completamente. No momento em que a luz vermelho-sangue se dissipou, o Rei dos Três Olhos, assim como o olho da reencarnação, haviam desaparecido. Conteúdo patrocinado. Não ouviu um suspiro de Plutão, ele havia recuperado sua alma, era quase como se ele não tivesse 100% de confiança em vencer esta batalha com o olho da reencarnação. Mas Black Egg estava uivando de raiva. O inimigo fugiu antes de determinar quem era melhor. Este não foi um final que Black Egg gostou. Ok, eu o assustei. Vocês estão todos seguros. O professor de Owlin Forest disse se gabando. Qualquer pessoa razoável saberia, não foi o professor de Owlin Forest que assustou os olhos. Basta olhar para todos que estiveram aqui. Havia Plutão com um corpo invencível, o mestre assassino Estrela Azul, Ovo Negro com pupila dourada gêmea, a astuta raposa prateada, o organismo do destino mais forte Xiaobon, Floresta Uivante que se especializou em teletransporte Yan. Este era um grupo de pessoas incríveis. Independentemente de com quem eles lutaram, eles ainda tinham boas chances de vencer. A razão pela qual o olho da reencarnação partiu provavelmente tem algo a ver com o professor de Owlin Forest, mas era difícil dizer se ele era o motivo mais importante. Professor, você está atrasado de novo. Owlin Forest encolheu os ombros e disse, pelo seu tom, parecia que esse velho estava sempre atrasado. Isso é algo que você não entende, não importa se chego cedo, mas sim na hora certa. Quando recebi sua mensagem, eu estava lutando com o mestre número 1 do Conselho de Elites da Eastern Darknet. Essa luta consistiu em 80.000 confrontos. Lutamos até o fim do dia e as estrelas e as luas não brilharam. No final, usei o Optimus Thunder Strike para derrotá-lo. E então eu vim aqui depois. Este velho fez uma reconstituição exagerada da cena. Owlin Forest encolheu os ombros e disse, professor, você está falando alto de novo, o mestre que ficou em primeiro lugar no Conselho de Elites da Darknet Oriental foi morto por você há muito tempo, você me disse antes. Eu disse isso? O velho ficou surpreso e imediatamente explicou, sim, você também não entende isso, o quadro de classificação está mudando constantemente. Se o primeiro colocado morresse, então outra pessoa tomaria o seu lugar, aquele com quem acabei de lutar era o mais novo titular do primeiro lugar. Tudo bem, professor. Owlin Forest era muito humilde, então ele não gostou quando seu professor se gabou, ele o interrompeu e disse, tem tantas pessoas aqui, este é An, e estes são os amigos de An. Este é meu professor Wailatidão, o apelido dele é Palhaço. Para! Wailatidão deu um tapa na cabeça de Owlin Forest e disse, sua criança burra, por que você diria meu apelido a eles? E então ele abriu um sorriso e começou a conversar com An. Conteúdo patrocinado. Não se preocupe. Dos Big Fives a zona amaldiçoada, independente do que aconteça, basta dizer meu nome e ninguém ousaria tocar em vocês. Basta dizer que vocês são meus amigos, até mesmo Luxo e Killin e aqueles velhos monstros ainda beberiam com vocês. Wailatidão disse enquanto batia no peito. Mesmo que An não fosse velho, ele já havia passado por muita coisa. Depois de ver a maneira como Wailatidão estava agindo, ele começou a entender e a prestar mais atenção em Xiaobon e nos outros. An tinha visto muitas pessoas que gostavam de falar alto, mas Wailatidão foi o primeiro a ser tão habilidoso nisso. Esse velho era ridículo, ele começou a falar sobre como lutou sozinho contra os deuses de todos os deuses, depois disse que cresceu com a corporação dos deuses de todos os deuses. Então ele esqueceria o que disse antes e falaria sobre como ele odeia mais os deuses de todos os deuses. Então não havia verdade no que quer que Wailatidão estivesse dizendo. An estava cansado demais para entendê-lo, mas para não envergonhar Owlin Forest, ele decidiu não falar muito sobre nada. An foi até o Leão 6 e o chutou pelas costas. O Leão 6 se virou e olhou assustadoramente para An.
Independentemente de Wailatidão gostar de falar alto, ele definitivamente também era habilidoso, ou não teria pegado o Leão 6 tão facilmente. Quem sabe o que Wailatidão usou, mas agora o Leão 6 não conseguia falar. Ele conseguia abrir a boca, mas não conseguia emitir nenhum som. An perguntou friamente, então, no final, você ainda caiu nas minhas mãos. Deixe-me perguntar, o que você fez no começo? Por que eles desistiram de revidar e deixaram você capturá-los de boa vontade? Shows. Justamente quando An começou a interrogar Lion Six, Wailatidão de repente o levantou. An disse, professor Wailatidão, tenho algumas coisas para perguntar a ele, você pode deixá-lo falar? Não. Wailatidão recusou o pedido de An, o que chocou An. Wailatidão franziu a testa e disse, preciso desse cara, vou levá-lo embora agora mesmo. An franziu as sobrancelhas. A reação de Wailatidão foi claramente anormal, ele definitivamente estava escondendo algo de An. Olin Forest também se aproximou com uma expressão estranha, professor, o que você está dizendo? An só quer fazer algumas perguntas a ele. Se eu disser não, então é um não. Wailatidão disse sério, An percebeu que ele estava com raiva. Suas unhas de repente explodiram em garras de águia. Conteúdo patrocinado. Wailatidão parecia ter percebido que perdeu a calma e explicou em voz profunda, bem, não se preocupe muito com isso. Esse cara nunca mais vai ameaçar vocês. Mas, por alguns motivos especiais, devo levá-lo embora e, antes disso, não posso deixá-lo se comunicar com mais ninguém. Você está saindo? Floresta Uivante disse. Wailatidão deu um tapinha nos ombros de Olin Forest e disse, sim, devo ir embora e temo que demore muito tempo até eu voltar. Olin Forest disse tristemente, mas professor, se você for embora, e eu? Wailatidão disse, no passado, eu nunca deixei você entrar na rede escura porque este mundo é muito perigoso, e ainda assim você era tão humilde e gentil que definitivamente seria enganado. Mas agora você já tem 14 anos, você já é adulto, então deveria sair e conhecer o mundo lá fora. Eu acho que durante o tempo que eu estiver fora, você deveria apenas seguir An. Mesmo sendo muito astuto, ele poderia desistir de sua vida para salvar um líquido inferior. Isso significa que ele é muito leal aos amigos. Se você estiver com ele, não precisarei me preocupar muito. An piscou, Olin Forest tinha apenas 14 anos? Pela sua aparência, ele parecia ter 34 anos, essa criança parecia tão velha. Se ele apoiasse An, a maioria das pessoas pensaria que ele era irmão, ou mesmo tio, de An. Wailatidão fez uma pausa e disse, e não se preocupe, se você encontrar alguma coisa, basta dizer meu nome. Pelo menos na região leste da rede escura, todos me reconheceriam e não machucariam você. Vou sair agora, cuide-se. E então Wailatidão saiu e levou o mudo Lion Six com ele. Os olhos do Leão 6 estavam cheios de medo, ele continuou olhando para An. Parecia que ele preferia cair nas mãos de An. Suspiro. Olin Forest soltou um suspiro profundo, An tentou confortá-lo e disse, seu professor deve ter alguns motivos importantes, independentemente disso, temos que tentar entendê-lo. Floresta Uivante assentiu gentilmente. Black Egg ainda estava com raiva. Silver Fox e Blue Star cercaram Xiaobon confortando-o. Mas Plutão veio silenciosamente para o lado de An e disse, Wailatidão definitivamente não disse a verdade. Conteúdo patrocinado. Eu sei. An franziu a testa e disse. Depois de deixar An e os outros, Wailatidão levou Lion Six para uma dimensão sombria e o jogou no chão. Ele não interrogou diretamente o Leão 6, mas ficou ali com lágrimas nos olhos, tremendo. Palhaço, meu apelido é Palhaço, tudo pensa que sou brincadeira. Eu finjo que sou louco e burro todos os dias, me gabando sem sequer fazer um rascunho primeiro. Mas eles não sabem o quão difícil é continuar vivendo neste mundo. Ele virou a cabeça, o olhar penetrante de Wailatidão assustou Lion Six e o fez começar a tremer. Este não era mais o Wailatidão que era conhecido por seu atraso e se gabar, ele se tornou um monstro. Você entende o que eu estou dizendo? Wailatidão perguntou ao Leão 6.
Lion Six balançou a cabeça primeiro e então percebeu que os olhos de Wailatidão não estavam certos, então ele começou a balançar a cabeça. Você entende? Não, não há como você entender. Se seu pai ainda estivesse vivo, talvez ele entendesse, mas você é muito jovem. Você não sabe o que nossa geração tem que passar e a pressão que está sobre nossos ombros. Ah! 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 Wailatidão soltou gritos de raiva, liberando toda a sua pressão e seu disfarce. Wailatidão finalmente terminou de liberar suas emoções, e a essa altura, o rosto do Leão 6 estava branco como papel e ele estava suando na testa. Ele olhou para Wailatidão, sem ousar se mover. Ok, diga-me a verdade, por que King e Ron cometeram suicídio? É porque essas pessoas estão voltando. Wailatidão perguntou com olhos de um assassino. Conteúdo patrocinado. Antiga localização da tribo Sirius. Conteúdo patrocinado. A entrada do espaço foi reaberta e toda a sua tripulação estava lá. Eles ficaram muito bravos com o fato de An não ter contado a eles tudo o que estava acontecendo e assumido tudo sozinho. Ao mesmo tempo, eles ficaram muito felizes porque Xiaobon, An e o resto deles estavam todos vivos, e também trouxeram de volta Owlin Forest, um novo camarada que poderia se teletransportar. O teletransporte era uma habilidade muito rara. Era conhecido nas descidas de habilidade espacial como o pico do sistema. Todo mundo já tinha ouvido falar disso antes, mas nunca tinha visto isso na vida real. Depois que eles viram que An ainda estava vivo, todos se aglomeraram ao redor da floresta uivante para que ele pudesse mostrar como ele se teletransportava. An ficou sem palavras para essas pessoas. Eles sempre ficam sérios apenas por um tempo, e no resto do tempo eram super estranhos e imaturos. Nightwalker estava tratando dos ferimentos de An. Depois de ouvir sobre toda a batalha, Nightwalker não pôde deixar de chamar An de muita sorte. E o fato de o olho da reencarnação ser na verdade um ser individual também o surpreendeu. An sorriu e disse, e não é todo meu crédito que eu esteja vivo. Havia Plutão, raposa prateada, estrela azul, ovo negro e especialmente floresta uivante. Uma estratégia, eu não seria capaz de implementá-la. Ao ouvir que eu estava elogiando, Silver Fox começou a balançar a cabeça com orgulho. Blue Star ainda estava sem emoção na superfície, embora se sentisse feliz por dentro, e quanto a Black Egg, ele ficou orgulhoso por um momento e então percebeu que, como uma besta de pupila dupla dourada, ele não deveria estar satisfeito com o elogio de um mero humano. Isso seria constrangedor. Então Black Egg retomou a expressão descuidada em seu rosto. Na realidade, Black Egg foi muito influenciado por An. Ele aprendeu muito com ele, o que o deixou feliz. Mas ele ainda é muito orgulhoso, então ele ainda não estava disposto a deixar An tratá-lo como ele tratou Raposa Prateada, acariciando-o e tocando sua cauda peluda. Mesmo que Black Egg quisesse que An gostasse, ele ainda não conseguia reprimir o ego de sua linhagem real. O máximo que ele podia fazer era não brigar mais com An. Falando em Plutão, para onde ele foi? An olhou em volta e viu que Plutão não estava com todos os outros. Nightwalker balançou a cabeça, não tenho certeza, Plutão nunca passa tempo conosco, ele está sempre sozinho. Ok, bem, você tem muita sorte, são apenas feridas físicas. Se você entrar no Lago Azul e sentar um pouco, você vai melhorar. E guarde esses remédios por enquanto. E então, Nightwalker deu alguns comprimidos a An. Eles tinham um tom roxo estranho. O que é isso? An perguntou. Conteúdo patrocinado. Nightwalker disse, esta é a versão melhorada das pílulas de fissão que você tem, chama-se Med God. No passado, precisávamos de muitos tipos de medicamentos para atender a todas as nossas necessidades. Por exemplo, as pílulas Fission melhoraram nossa fonte de energia, as pílulas Sense melhoraram nossa velocidade de reação e precisávamos de medicamentos separados para proteger nossa região cerebral de 0 grau. Nos últimos anos, tenho pensado se seria possível combinar todos esses medicamentos para que não precisássemos tomar um monte de comprimidos individuais e evitar tomar os comprimidos errados. Luta, o resultado pode ser letal. An ficou um pouco chocado e imediatamente prosseguiu, então Med God é uma droga que pode melhorar todos os aspectos?
Como um lutador que frequentemente dependia de drogas, Han estava muito familiarizado com os prós e os contras das drogas. A propriedade de dupla energia de Han o torna quase imune às drogas. Se outras pessoas pegassem Han precisaria pegar um punhado. Mas se alguém com menos tolerância às drogas tomasse as pílulas erradas, isso poderia ser muito problemático. A indústria farmacêutica sempre tentou descobrir como eliminar este problema potencial, mas ninguém conseguiu até agora. Nightwalker disse: "Isso não é realmente considerado um sucesso, no entanto, encontrei uma maneira de misturar essas drogas, mas não encontrei um agente mediador. Esta geração de Mad God tem muitos efeitos colaterais. Um Joe comum tomou, ele pode enlouquecer. Mas é claro, você pode ter. Mesmo que você também sinta alguns efeitos colaterais, não seria tão grave quanto outras pessoas. Apenas controle a quantidade. Com seu nível e tolerância atuais, você pode tomar no máximo 3 comprimidos. Lembre-se disso. Muito obrigado." Han agradeceu a Nightwalker e imediatamente substituiu seu remédio atual em seu recipiente por Mad God. Recentemente, Han não observou nenhum impacto positivo ao tomar as pílulas que tomava originalmente. Como resultado do desbloqueio de todo o potencial energético de Lu Yao, sua tolerância às drogas melhorou. Essas drogas poderiam melhorar suas habilidades em talvez 3%. Ele achou que era insignificante, então parou de comê-los. Ter Mad God muda tudo isso. Uma pílula poderia aumentar suas habilidades em todos os aspectos, permitindo que Han continuasse trilhando o caminho do uso de drogas. Isso é ótimo. Isso é ótimo. 9527 basicamente dançou em direção a Han e disse: "Isso é incrível. Fission Metals é na verdade uma existência mágica. Eu estava apenas testando suas propriedades e potencial, descobri que esses metais têm a capacidade de enfraquecer todos os tipos de sinais. Simplificando, se colocarmos esses metais em nossos navios como uma camada interna, podemos nos tornar invisíveis. Há tantos metais de fissão aqui, é o suficiente para usarmos por muito tempo." Han assentiu: "Então, isso significa que podemos aproveitar esta propriedade única e fazer navios invisíveis de alto nível para entrar no território da All Gods Corporation?" Ei! Conteúdo patrocinado. 9527 balançou a cabeça: "E também não é assim. A especialidade do metal de fissão não é se esconder de sinais de radar abrangentes. A propriedade do metal de fissão é como o seu fim do vazio, bloqueia o sentido de Deus." Sentido de Deus? Han ficou chocado, ele não sabia o que isso significava. 9527 disse: "Vê assim, Ye tem a habilidade de controlar tempestades e relâmpagos. Se alguém se aproximar dela, eles podem ser atacados. Mas Ye pode não ter decidido conscientemente atacar essa pessoa. E isso são os sentidos de Deus. Quando Lu Ying e Ye estão juntos, Lu Ying não ficaria chocado. É porque o sentido de Deus de Ye aceita a existência de Lu Ying. Mas se Nightwalker se aproximasse dela, ele ficaria chocado porque seu sentido de Deus não gosta dele. Eu também não entendo porque Ye tem o poder do sentido de Deus, ela é a única pessoa que vi com esse poder em toda a minha vida." 9527 disse novamente: "Você entende agora? O sentido de Deus é como uma força da natureza, é diferente do nosso subconsciente. Nosso subconsciente nos pertence, mas o sentido de Deus não pertence a ninguém, ele pertence à natureza, ao universo." Han assentiu. Ele meio que entendeu o que 9527 estava tentando dizer agora. "Então você está dizendo que a armadura especial de Ye tem uma probabilidade de não ser capaz de controlar suas habilidades. Esconda seu sentido de Deus, para que ela não precise se preocupar em machucar ninguém." "Exatamente." 9527 gritou animadamente. Han disse: "Sim, isso é bom, mas se não pudermos usá-lo para evitar a detecção de radar das diferentes corporações, então ainda não será muito útil." 9527 riu com orgulho: "Mesmo que o Fission Metal não possa evitar a detecção do radar, pode esconder o sentido divino do túnel da veia. A única razão pela qual não podemos passar pelo túnel de veias é que ele contém um ataque elétrico imprevisível que pode ser direcionado a qualquer pessoa e qualquer aeronave,
mas se tivermos metal de fissão, poderemos passar pelo túnel com sucesso. Você entende agora? Podemos ir embora. Vá para a Darknet maior. Ninguém pode nos impedir. Não precisamos ser bloqueados pelos Big Thieves nesta estúpida zona amaldiçoada. An também estava muito feliz, embora não tivesse intenção de deixar a área tribal naquele momento. Mas se ele estivesse preso aqui, não teria liberdade e isso o deixava infeliz. Conteúdo patrocinado. Ter a fissão metal significava que eles poderiam sair se quisessem. O metal de fissão era muito raro, mas o que é ainda mais raro e valioso é o fato de que agora ninguém pode tirar sua liberdade. Independentemente disso, todo esse lugar pertencia ao tio tataravô da Floresta Uivante, e agora o lobo uivante do céu havia sido destruído e irreconhecível. Eles ainda queriam cavar seus túmulos em busca de alguns metais? Isso não parecia razoável se não fosse explicado adequadamente a Olin Forest. Então An ligou para Olin Forest para explicar a situação para ele. Olin Forest pensou sobre isso e disse: "E meu professor disse que toda vida inteligente faz parte da natureza. É melhor que o mesmo tipo de coisas se encontre e se integre a uma parte da natureza. A tumba do meu tataravô já foi destruída. Se vocês quiserem retirá-la, então acho que está tudo bem. Mas quero guardar as coisas que ele deixou para trás, bem como os ossos dos meus parentes, eu preciso dar-lhes um enterro adequado." An concordou sem hesitação. Esta foi uma ótima notícia. Depois que todos ouviram, eles começaram a trabalhar. An foi com Olin Forest buscar os corpos de seus parentes. Olin Forest não pulou de uma rocha. Como sobrinho do tataraneto de Olin Skywolf, sua família não foi embora e ficou para acompanhar os restos mortais de Olin Skywolf. Eles eram todos batedores de primeira linha e todos tinham a capacidade de se teletransportar. Ninguém sabia que ainda havia pessoas vivendo nas ruínas da tribo Sirius. Mas então, a família de Olin Forest morreu uma por uma, exceto ele. Quando ele nasceu, sua mãe também morreu, graças a Deus que o Ailatidão veio encontrar Olin Skywolf e o encontrou e o criou. De acordo com Olin Forest, toda a sua raça tinha alguma doença hereditária, então eles não podem viver muito, ou não teriam sido extintos, deixando-o como o único que restou. Deste ponto de vista, Olin Forest e Xiaobon compartilham muitas semelhanças. O povo da Floresta Uivante não se importava muito com necessidades cerimoniais. Olin Forest pegou os restos mortais de sua família e os afundou em um lago. Então ele disse algumas palavras e foi isso. An o seguiu para pegar as sobras do Olin Skywolf. O que An não imaginava era que Olin Skywolf havia deixado para trás toneladas e toneladas de livros, mesmo sendo o guerreiro mais proeminente de seu tempo. De acordo com Olin Forest, Olin Skywolf realmente gostou de ler. Ele não se importava muito com o que comia, bebia ou vestia. Ele poderia comer pãezinhos o dia todo e não se importava se usasse uma camisa rasgada. Mas ele gostava muito de ler e, se não lesse por 2 dias, ficaria extremamente incomodado. Então Olin Skywolf deixou para trás uma enorme quantidade de livros. Conteúdo patrocinado. Depois de entrar no porão da biblioteca, An viu muitas estantes de elevador automático. Originalmente, Olin Skywolf usava elevadores para guardar livros, não porque tivesse medo de poeira ou corrosão, mas porque tinha livros demais, e se precisasse construir uma biblioteca que coubesse tudo, demoraria muito, muito tempo. Então Olin Skywolf armazenaria esses livros em elevadores e os numeraria. O que quer que ele precisasse ler, ele moveria o elevador correspondente acima do solo. Ok, vamos para o próximo nível. Depois de coletar esses livros, Olin Forest disse: "Existe outro nível?" An perguntou curioso. "Sim, mas só existe um livro. Meu professor disse que era o bem mais valioso do meu tio tataravô. Eu também não vou," ele disse depois que meu tio-avô morreu, não havia mais ninguém no mundo que pudesse entender o livro. Ele disse que não adiantava ir, ele apenas me instruiu a protegê-lo. Olin Forest disse honestamente. Ele realmente não considerava An um estranho. Depois de passarem pela longa escada em espiral, An e Olin Forest chegaram ao 3º andar da biblioteca subterrânea. Era apenas uma pequena sala, com apenas cerca de 100 metros quadrados de tamanho.
As 4 paredes eram feitas de ouro. Até o chão e as luzes eram feitos de ouro. An estava confuso. Olin Skywolf era alguém que comia pãezinhos e bebia água fria e não queria nada na vida. Ele realmente não sabia o que era riqueza. O fato de ele ter feito um quarto luxuoso como esse não fazia sentido. Olin Forrest chegou ao meio da sala dourada e puxou uma faca. Shra! A faca era afiada e deixou uma cicatriz em seu dedo, e então seu sangue começou a escorrer. Os mecanismos para proteger o livro são extremamente complicados. Só posso desbloqueá-lo com o sangue da minha família. Não entendo por que meu tio tataravô gastou tanto esforço para fazer isso. Floresta Uivante explicou para An. An viu o sangue escorrendo das pontas dos dedos de Olin Forrest e ficou atordoado. Ele viu o sangue de Olin Forrest. Era meio vermelho, meio dourado.